Gente, módulo passado, observamos que esse exercício da liderança não pode ser feito de qualquer maneira. Existe método, existe uma forma de conduzir. Aqui eu vou resumir essa forma de conduzir em um instrumento gerencial que muitas vezes a gente encontra em outros treinamentos, em outros cursos, as pessoas falando que é um simples documento que deve ou pode ser preenchido, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o exercício, literal do que significa utilizar esse instrumento. Aqui a gente vai falar sobre um instrumento chamado A3, dentro da filosofia Lean, um dos pilares para o desenvolvimento de melhorias. O A3 aqui representa um instrumento que tem como pano de fundo, sim, um PDCA, mas a forma pela qual a gente conduz esse instrumento, antes de mais nada, leva você a formar novos líderes. Líderes esses que vão estar muito mais conscientes do que é um processo de desenvolvimento de melhorias. As melhorias não são e nem devem ser conduzidas de maneira aleatória, mas sim por um processo de estímulo à busca de causas raízes, que vão, uma vez sendo encontradas, tentar, a partir de soluções propostas, sanar os problemas que estão sendo latentes observados. Quando eu mostro para vocês esse A3 que está aí na telinha de vocês, a ideia, no primeiro momento, é a gente reconhecer que cada ponto desse A3 traz para a gente o exercício de uma reflexão que vai nos ajudar a encontrar as contramedidas necessárias para resolver um problema que nós enxergamos. Então, logo no lado esquerdo aqui eu tenho um título natural, qual é basicamente a informação básica que eu tenho que ter para expressar o que eu quero resolver. Seguida, naturalmente, de um contexto. Esse contexto traz a ideia de qual é o pano de fundo que a organização está passando e por que eu deveria gastar tempo com esse projeto. O estado atual mostra a realidade que estamos enfrentando frente ao contexto. Isso nos leva à definição mais clara de análise de causas, dado a ideia de que isso justifica o estado atual e nos aponta para uma construção mais clara de objetivos. Olhando para o lado direito, eu quero enxergar quais são as contramedidas a partir de um exercício de estado futuro, ou seja, eu preciso reconhecer o desejo de como eu deveria realizar um determinado processo ou uma determinada etapa daquilo que eu me propus a estudar. Passo a reconhecer etapas de um projeto ou de um plano de implantação para que eu colha resultados. Parece ser simples, mas eu não quero trazer a ideia de ser simplório esse processo. As idas e vindas ao Gemba devem amadurecer cada vez mais esse instrumento. Mas muito mais do que isso, fomentar ou formalizar ou enraizar na cabeça do líder a forma pela qual ele deve formar novos líderes na busca de geração de resultados ou de soluções de problemas. Alguns passos fundamentais que eu quero que você não esqueça, estão bem claros aqui. Pratica o NEMA Wash. O que é isso? São decisões que normalmente a gente toma ali nos bastidores, muitas vezes buscando algumas pessoas que juntas podem resolver o problema. Em outras palavras, o NEMA Wash nada mais é do que um processo de conscientização. Eu preciso conscientizar as pessoas de forma coletiva. André, mas isso é simples, é fácil. Pois é, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque nesse ato de a gente reconhecer que é necessário, e a gente chega diversas vezes nas empresas, nas organizações, e a gente se depara com situações em que o problema é comunicação. O problema não é um aspecto técnico apenas, é um problema que está muito mais enraizado na ausência de comunicação entre partes. E eu estou falando aqui justamente de sensibilizar, de conscientizar. Perpassa muito pelo processo de comunicação, que quando não é feito ou feito de forma inadequada, geram problemas estruturais. Então, apesar de ser um processo que você possa dizer assim, poxa, é simples isso, é só reunir a equipe, não. É convencê-los de que esse é o melhor caminho. É fazer com que eles entendam que esse processo pode e deve ser melhorado. É justificar para eles a energia que deve ser gasta para alcance do resultado. Isso é muito mais do que fazer uma breve comunicação de que um projeto vai acontecer. Mas a certeza que você tem que todos entendem qual é o objetivo final. 2. Desenvolva pessoas. Lembra que eu falei que o A3 é um instrumento gerencial para o desenvolvimento? Entenda aqui que é a partir da solução de problemas que elas entendem o como deve ser o comportamento delas. E se isso é estimulado para a empresa como um todo, a empresa vive em constante Kaizen.
Lembra que eu falei sobre o Kaizen, das semanas Kaizen, de muitas vezes momentos específicos para realizar melhorias? A nossa perspectiva é que isso se prolifere dentro da empresa, que esse seja um exercício diário e você pode utilizar o A3 para que isso aconteça. E mais uma vez, a melhoria não pode ser feita de qualquer maneira, precisa ter método. O A3 supre essa iniciativa na medida em que ele dá direcionamento na forma pela qual a equipe deve buscar a melhoria. Mais uma vez, espero que você tenha entendido isso. Pratique, exercite os primeiros A3, desenvolva, peça para que a sua liderança o conduza, se assim ela for capaz. Estude, aprofunde, tire dúvidas, não fique com dúvidas aqui, tá? Tenta interagir, compartilhe material com aquelas pessoas que de alguma maneira você entende fazer sentido, tá bom? E eu espero que eu tenha contribuído no entendimento melhor do que esse A3. E eu espero vocês no próximo módulo. Abraço!